Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Lucas 2,49, a Bíblia diz o seguinte: E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? A probabilidade de Jesus estar com 12 anos aqui era grande. Jesus era um adolescente, começando a se expor publicamente. E você percebe que a identidade de filho de Jesus já estava estabelecida num contexto que talvez não fosse muito fácil entender essa paternidade. Porque ele, sabendo que era filho de Deus, estava debaixo do cuidado de Maria e de José, que considerados seus pais naturais. Mas ao mesmo tempo ele sabia da sua identidade como filho de Deus. Então tudo na vida começa a partir de nossa identidade. Se nós não soubermos entender quem somos, dificilmente vamos lidar bem com aquilo que fomos chamados para fazer. E com muita dificuldade deixaremos um legado para que as próximas gerações desfrutem daquilo que fomos e daquilo que construímos. Sem identidade, nós vamos ter problemas seríssimos. Você observa, por exemplo, quando Jesus fala lá no livro de João, capítulo 12, versículo 30, abre comigo a Bíblia lá, João capítulo 12, versículo 30, ele dizendo assim: Então explicou-lhe Jesus: Não foi por mim que veio a vós, e sim por vossa causa. Você lembra que nesse contexto aqui, Jesus estava falando a respeito da sua existência, a respeito do seu ministério. E ele diz então que a razão do porquê Deus o Pai no seu batismo falou: Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, não foi simplesmente por causa de Jesus. Certa vez ouvi um pregador dizendo de que Deus estava solidificando, estava estabelecendo a identidade de Jesus como filho. Não é bem assim, porque na realidade com 12 anos de idade, Jesus já tinha a sua identidade formada. O que Jesus estava agora é sendo apresentado publicamente por aquilo que de fato ele já sabia que era. E aqui a gente entra numa questão extremamente importante. Por quê? Porque geralmente você tem que entender o seguinte: Deus, o Pai, Ele nunca vai nos expor como devia nos expor até que a gente saiba quem a gente é. Porque senão a gente vai cair num problema seríssimo de você se realizar no fazer. E a realização no fazer, ela é muito perigosa. Ela é como se fosse uma armadilha. Porque no momento em que você não se realiza no que você é e simplesmente no que você faz, é bem possível que a sua vida fica como uma montanha russa. Quando você tem uma boa performance, você está lá em cima. Quando você não tem uma performance tão boa, você está aqui embaixo. Quando você está agindo corretamente, você está lá em cima. Quando você talvez não esteja agindo corretamente, você está aqui embaixo. E isso é um problema sério, porque se você viver desses sentimentos performáticos, você nunca conseguirá se estabelecer na vida. E está totalmente fora do contexto em que Deus nos chamou para viver. Por quê? Se eu vivo na base do que tenho, se eu vivo na base do que faço, eu vou estar então tentando me apresentar para as pessoas, não na minha verdadeira identidade, mas naquilo que eu considero de capacidade. E a capacidade e a identidade, ainda que elas estejam interligadas, elas são distintas. E elas nem sempre podem se confundir, porque no momento que ela se confunde, ela vai gerar um problema seríssimo. Então eu observo que com o passar do tempo, se eu e você, nós não pararmos para pensar sobre o que somos, nós vamos ficar detidos pelo que fazemos. E se nós não conseguimos fazer o que nós gostaríamos de fazer, nós vamos começar a cair no problema da autodepreciação. É muito comum você ver as pessoas não olhando bem para si mesma. Você começa a observar que as pessoas não tratam bem a sua própria existência, porque elas não estão analisando-se na sua própria identidade, mas estão se analisando na sua própria performance. E isso é um problema seríssimo para o mover
sobrenatural de Deus, porque toda a ação dos céus na terra, ela é sobrenatural. De repente ouviu-se um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Ação dos céus. Mas diz que aquele fogo que desceu do céu repousou sobre cada um deles que estavam reunidos na casa. Da mesma forma que o sobrenatural vem do céu, ele vai se sustentar aqui na terra por intermédio de pessoas. E se pessoas não têm a identidade bem estabelecida, o que Deus faz dos céus não permanece por muito tempo aqui na terra. Por isso que eu gostaria que nós parássemos para olhar o sobrenatural, não apenas como um evento, mas como um estilo de vida, onde Deus pode dos céus se manifestar na terra, mas aqui na terra existem pessoas que vão sustentar o que Deus fez no céu. E se tem uma coisa que a gente percebe muito bem, por que os avivamentos duram bem pouco? Não é porque Deus deixou de operar, é porque o homem deixou de sustentar aquilo que Deus fez. E aonde estão os sérios problemas? Na identidade. Onde estão os sérios problemas? Na identidade. Então você observa que Jesus, ele deixa isso extremamente claro, na sua forma de viver. Jesus não entra em operação, Jesus não entra na realização do seu propósito sem antes fortalecer muito bem a sua identidade. Aleluia. Gente, como que eu estou aqui orando para que o Espírito Santo abra os nossos olhos para entendermos quem nós somos em Jesus Cristo, quem nós de fato fomos gerados por Jesus Cristo, porque se isso não acontecer, o sobrenatural, infelizmente, vai ser só um evento, enquanto Deus gostaria que ele fosse permanente, constante e um estilo de vida nos nossos corações. Amém? Então, por exemplo, vamos lá começar a trabalhar algumas questões aqui sobre identidade. Quem aqui nasceu de novo, diga amém. Glória a Deus. A Bíblia fala em João 1,12 que você então se tornou filho de Deus. No momento que você se tornou filho de Deus, você tem que aprender algumas questões. Essa é a base de relacionamento entre você e os céus. Esta é a base de relacionamento entre você e Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, de que se somos filhos, nós somos também herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Quantos aqui são filhos? Diga amém. E quantos querem ser abençoados pelo Pai? Diga amém. Vou repetir novamente. Quem quer aqui ser filho? Diga amém. Aleluia. Quem quer ser abençoado pelo Pai? Diga amém. Vou perguntar de novo. Presta atenção, vocês estão respondendo. Quem aqui é filho? Diga amém. Quem quer ser abençoado com o Pai? Diga amém. Você percebe como as nossas crenças não andam de acordo com a nossa identidade. Se aqui for um jogo de palavras, tudo bem, mas o fato é que não é um jogo de palavras. De fato, revela a nossa crença. Nós, como filho de Deus, não desenvolvemos a nossa verdadeira identidade de filho de Deus. Porque quando a Bíblia diz que você, como filho de Deus, é herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus, quando a Bíblia fala ser como filho, você tem todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Na realidade, você não trabalha mais para ter, porque o que você é já traz consecutivamente tudo o que você já tem em Cristo Jesus. Então, para um crente que tem uma identidade formada em Deus, um filho de Deus com a identidade formada, ele nunca na vida iria trabalhar pelo ter, ele simplesmente ia desfrutar e manifestar aquilo que ele já recebeu por sua herança, por ter se tornado filho de Deus. O grande problema é que a religião, ela se aproveita muito da nossa fragilidade em questões de identidade. Então ela não oferece para nós uma revelação sobre nossa identidade, mas ela trabalha em cima das nossas necessidades. E enquanto um homem não se vê em Deus, ele sempre se verá um necessitado. Mas enquanto o homem começar a se ver em Deus como filho, ele já não é mais um necessitado. Ele agora se torna um manifestador de tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz. É aqui que o sobrenatural começa a se manifestar. É aqui que o sobrenatural começa a ser vivenciado no dia a dia, a partir da identidade. Alguém pode dar um glória a Deus aqui ou não? Fique tentando imaginar você com o seu filho em casa, sentado com ele lá,
E ele começar a pedir, implorar para você desfrutar de algo que já é direito dele. Você olhar para esse filho e dizer assim: espera um pouquinho, está fora de si esse menino. Não está normal esse menino. Sabe quem não sabe? Como toda criança, algum dia na vida ele pergunta para você: você é meu pai mesmo? Como é que eu nasci? Ele começa a ir buscar a identidade dele, começa a saber de onde ele veio, quem ele é. Não é assim? Toda criança passa por isso, que é fruto da maturidade. Mas quando você vive uma vida inteira sem identidade, isso é uma das piores doenças que os seres humanos podem ter na vida. Não saber a razão da sua existência. Consequentemente, quando você não tem uma identidade formada, você começa a manifestar alguns tipos de doenças. Uma delas, por exemplo, você já não começa a se alegrar mais com a alegria dos outros. Quando você ver alguém e você começar a ficar triste com a alegria de alguém, quando você vir alguém e começar a ficar triste com a prosperidade dela, quando você vir alguém e começar a ficar invejoso com o sucesso dela, pare e admita: você está com a sua identidade fragilizada. E isso atrapalha todo que tipo de relacionamento. Isso atrapalha toda a construção, porque esse sobrenatural que Deus quer se manifestar por intermédio da igreja é coletivo. E se na coletividade nós tivermos um monte de gente doente, não adianta você ter uma obra sobrenatural que repousa sobre pessoas doentes, que repousa sobre pessoas que não têm a identidade formada. Então, repito novamente o que eu disse: uma das razões porque os avivamentos duram tão pouco, não é porque Deus quer que dure tão pouco, é porque por onde Deus repousou é muito frágil, a identidade está muito, muito mal formada. Eu tenho observado isso ao longo da minha vida. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma identidade não tão bem resolvida, outra doença que se manifesta facilmente é a comparação. É difícil a gente não se comparar com ninguém. Eu diria que é quase impossível. No entanto, existe o que eu chamo de uma comparação saudável, quando ela te inspira a você ser melhor, quando ela te inspira a você acreditar no que Deus te deu, quando ela te inspira a você crescer na vida. E existe uma comparação doentia, quando ela te leva ao desprezo da sua própria existência, quando ela te leva ao desprezo daquilo que você é, quando ela te leva ao desprezo daquilo que Deus te deu. Isso é extremamente complicado, e nós precisamos parar para pensar sobre isso. Eu me lembro de uma ocasião que foi muito importante para mim. Vocês sabem, né? O pastor Abe Uber é pastor do Luciano Subirá. E alguns anos atrás, acho que foi uns 20 anos atrás talvez, posso errar na data, eu fui pregar lá na conferência do Abe. Graças a Deus eu já tive várias oportunidades de pregar lá. E quando eu vi tudo que eles estavam construindo, tudo que eles estavam edificando, aquela grandiosidade, aquele ginásio com, sei lá, com mais de 30 mil pessoas, aqueles cultos com mais de 15 mil pessoas, aquela loucura toda, e eu ali pastoreando uma igreja de 100 membros, me deu uma crise de inferioridade. Não, vai dizer que você nunca passou por isso. Não, né? O pastor, principalmente, qual pastor que já foi na igreja de outro pastor, quando chegou lá, falou: meu Deus, eu sou o cocô da mosca. Hein? Quem nunca passou por isso, você só anda com gente muito pequena. Se você anda com gente grande, você passou por isso. Aí eu cheguei, deu aquela crise assim, eu guardando no coração, assim, eu não aguentei, eu estava com tanto em crise que eu vomitei aquilo. Cheguei assim: Abe, deixa eu te falar uma coisa, cara, eu não sei porque vocês me trouxeram aqui. Falei: o que você está falando, Jamal? Olha o que vocês estão construindo, essa grandiosidade, essa maravilha, isso tudo e tal, eu não sou ninguém. Aí o Abe, assim, quem conhece o Abe sabe dizer: meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não chamei você aqui para me ensinar sobre crescimento de igreja. Aí ele falou assim: mas eu chamei você aqui porque você é um dos maiores avivalistas que a gente tem nessa nação. E você tem algo que a gente não tem. E eu estou aqui para receber e você está para dar. Aí aquilo mudou. Eu falei assim: recebi um elogio do Abe. Aleluia, é verdade, eu sou avivalista. Eu não tenho esse negócio de comparar. Entendeu? Essa é uma outra doença extremamente terrível, porque quando você tem a identidade
mal formada, você começa a desprezar aquilo que Deus te chamou para ser. Você é único, cara. Não existe outra glória sobre você. Não existe outro chamado sobre você. Você é único. A comparação paralisante, ela vai roubar o sobrenatural sobre a sua vida. A comparação que te diminui vai te jogar ao limbo. A comparação que arrebenta você no meio não vem de Deus, não vem do Senhor. Então você tem que olhar para as pessoas e dizer: uau, eu estou inspirado por ela, eu estou muito alegre pela vitória dela, eu estou muito alegre para o sucesso dela. Aliás, quando as pessoas descobrirem que você é assim, que se alegra com o sucesso dela, que está sendo inspirado pelo sucesso dela, você vai começar a ser amigos de pessoas bem-sucedidas. Então, eu fico pensando, quando a gente olha o sobrenatural só como um evento, você então acha que isso pode mudar a vida, porque não muda. Geralmente a cura de um cego, um paralítico andando, um mudo falando, causa muito impacto. Quem já viu isso sabe o impacto que causa. Eu mesmo, quando Deus já me usou para manifestar esses tipos de sobrenatural, eu ficava empolgado. Eu me lembro que a minha primeira vez que Deus me usou para curar uma pessoa com problemas de paralisia, eu nem sabia que a pessoa era paralítica. Acho que se eu soubesse, eu não tinha orado por ela. É verdade, Deus oculta algumas coisas da gente para não perder a fé. Eu estava assim, pregando, e eu estava dando o exemplo de que Jesus cura. Aí eu olhei para o irmãozinho que estava sentado bem na frente: e você pode levantar e sair daí andando. Aí o cara levantou e andou. Aí eu pensei que ele estava só ouvindo o exemplo meu, mas não era, ele não podia andar. Aí a igreja, ele foi um fogaréu na igreja. Eu falei: ué, só um exemplo. Aí chegou o irmão para mim e disse assim: ele era aleijado. Aí fui eu que saí pulando, gritando: Deus cura mesmo. Ali ninguém me segurou mais, aleluia. Mas, quer aplaudir ao Senhor? Só que eu vou te falar uma coisa, irmão: o poder não transforma. O poder traz impacto. O poder traz admiração. O poder traz muitas outras coisas, menos transformação. Um dos exemplos mais clássicos na Bíblia foi quando os caras que vieram prender Jesus para matá-lo perguntaram: você é? Eu sou. Quando Jesus liberou a palavra eu sou, todos eles caíram no chão pelo poder. Mas quando levantaram de lá, continuaram na missão de matar Jesus. Quem não entendeu, entende depois. O poder não transforma. Aliás, o poder torna você mais exigente. O poder, se você não tomar cuidado, deixa você mais carnal. O poder, se não tomar cuidado, deixa você ainda mais insensível. O poder, se você não tomar cuidado, ele te cega. O poder, se você não tomar cuidado, ele pode te matar. Mas a presença de Deus, ela te transforma. A presença de Deus, ela muda você de dentro para fora. Então é isso que Deus quer, que na presença dEle, você seja curado, que você tenha a sua identidade de filho, que você possa olhar para dentro de você e saber quem você é. E não existe comparação, e não existe nada que possa tirar a sua identidade. Glória a Deus. Para a partir daí, começar a expressar manifestação de poder, para que a partir daí você comece a manifestar a glória de Deus de uma forma extraordinária. Quem está comigo, diga amém. Agora, a partir do momento que Deus começa a perceber que a sua identidade está bem formada e que Ele não vai te perder te lançando para a exposição, Ele começa também a revelar o seu propósito. Geralmente é assim. Aí você associa a sua identidade ao seu propósito de vida, porque essas duas coisas, elas andam juntas. Você quer ver um texto interessante aqui nas Escrituras? Vamos lá para João 18:37. Vamos ler bastante o livro de João hoje. Então lhes disse Pilato: logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Será que Jesus tinha senso de identidade aqui?
Só total. Será que Jesus tinha senso de missão aqui? Total. Para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. Agora, se você observar quantas vezes Jesus foi provado na sua identidade, e se ele tivesse caído na sua identidade, ele não conseguiria cumprir o seu propósito. Uma das tentações no deserto foi: se tu és filho de Deus, transforme então essas pedras em pães. O que o diabo estava querendo dizer para Jesus? Se realize no fazer. Jesus falou assim: não preciso disso, eu já sei quem eu sou. Aleluia. Vamos lá, transforme as pedras em pães. Não preciso de performance, eu sei quem eu sou. Vamos lá, você tem que mostrar ao mundo o que você é capaz de fazer. Eu não preciso, eu já sei quem eu sou. Geralmente uma pessoa que se realiza no fazer, sem ter a identidade curada, ela é uma vítima muito fácil do sistema. Ela é uma vítima muito fácil da tirania. Você quer ver, observar? Vamos pegar, por exemplo, a tirania ministerial. É uma tirania, porque o sistema religioso que nós criamos e definimos como bem-sucedido, estabelece um padrão, às vezes, que não é real e que mata muitos ministros. Esse dia eu estava conversando com alguns pastores e eles estavam dizendo assim: poxa vida, será que nós nunca vamos fazer uma obra de impacto, nunca vamos fazer uma coisa tão grande? Eu falei assim: mas por que vocês estão falando isso? Não, nossa igreja aqui tem 150, 200 pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, eu falei para eles: vocês estão equivocados, porque vocês estão sendo moídos pela comparação. Igrejas de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas não é normal. O normal são igrejas de 150, 200, 300 pessoas ao redor do mundo. O grande problema é que vocês não estão valorizando o que Deus deu para vocês. Estão matando, não estão deixando de viver o que Deus deu para vocês. Eles olharam: é verdade, pode ser verdade, só olhar as estatísticas. Só olhar as estatísticas. Agora, essas igrejas grandes que Deus nos deu, de 10, 20, 50, 100 mil membros, servem para nós de inspiração, serve para nós de modelo, serve para nós de encorajamento, não para nos oprimir e não para nos matar. Agora, por que essa pessoa está aqui? Tirania do sistema, porque o sistema determinou que sucesso é isso. E se você, por exemplo, foi enviado para os lugares de perseguição, que nem igreja você pode abrir, e se você ganhar lá 2 almas e ficar se comparando com outro que ganhou 10.000 almas, então quer dizer que você não está fazendo nada? Onde está o problema aí? Você está tentando se realizar no fazer. Isso é um perigo. Acorde. Se você está olhando o sobrenatural apenas como um fato, como um evento, você está olhando errado. O sobrenatural é um estilo de vida para aquele que entendeu sua identidade em Deus e manifesta o poder para que o próprio Deus seja glorificado. Isso não tem nada a ver com você, porque o que você é, você já é. Você é filho de Deus, você é amado, você é querido, você é aceito incondicionalmente. Não existe nada na sua vida que possa aumentar ou diminuir o amor de Deus sobre a sua vida. Está comigo aqui ou não? Essa é uma questão extremamente importante. Pastor, você está querendo puxar as pessoas para a mediocridade? Não, eu estou querendo levar você para a excelência. A melhor forma de você ser excelente na vida é vivendo em paz consigo mesmo. Aí tenta imaginar então, você pega um evangelista. Eu não sei se tem algum evangelista assim, que tem essa habilidade administrativa tão boa. Você conhece algum? Geralmente evangelista, a coisa é meio bagunçada. Não é uma regra. Aí, é bastante, né? Aí você pega um cara de gestão, um ministério de gestão apostólico, o cara bem certinho, bem quadradinho, e ele então consegue fazer a coisa bem bonitinha, acertadinha. Aí o evangelista cai na tirania de querer dar o fruto de um apóstolo. Mas ele não precisa ficar nervoso, irritado, rebaixado, porque ele não dá um fruto de apóstolo. Na realidade, ele não foi chamado para dar fruto de apóstolo, porque Deus deu para ele o dom de evangelista. Mas a comparação dentro do sistema mata ele. Isso é um problema sério. E onde está o problema aí? Na identidade.
Então o diabo está sempre matando o sobrenatural nas nossas vidas. O diabo está sempre roubando de nós o melhor. O diabo está sempre impedindo o avivamento de chegar de forma extraordinária, simplesmente porque nós somos muito meninos na forma de administrarmos nossa própria vida. Somos muito infantis na forma de olharmos a nossa fé e começamos a colocar uma responsabilidade no sobrenatural, quando na realidade isso deveria ser resolvido no dia a dia, na presença de Deus. É algo extraordinário que nós estamos ouvindo aqui. Eu tenho plena certeza que o Senhor está abrindo os seus olhos para algo que vai destravar o seu destino aqui. Vai destravar de forma sobrenatural, vai destravar. Você vê que uma coisa interessante, a Bíblia fala de uma menina que nem tinha nome. Ela só era uma menina, prisioneira de guerra, que revolucionou a vida de um homem chamado Naamã, que era general de uma nação das mais fortes da época. Agora tente imaginar aquela menina com crise de identidade. O patrão doente, olha a crise de identidade, vai morrer mesmo, peste. Quem mandou me prender? Ó, Deus pôr na mão em você, vai morrer comido de lepra todinho, vai sobrar nem as unhas. Né? Irmão, era muito fácil cair nisso, ela era prisioneira de guerra. O cara foi lá, trouxe ela cativa, manteve ela num lugar que ela não queria estar, numa posição que ela não queria estar, e ela é chamada até por alguém que não tem nome, apenas uma criada. Mas olha quando a pessoa tem identidade, aleluia, eu estufo o peito, olha aí, oxalá, oxalá, se você estivesse diante do profeta, aquele que representa o meu Deus. Alguém está entendendo o que aconteceu aqui ou não? Agora se ela fala assim, estivesse lá amargurada, deprimida, ó Deus, ó céus, ó terra, não ia fazer nada. Você percebe como muito do sobrenatural está extremamente paralisado na nossa falta de identidade. Muito está paralisado naquilo que nós deixamos de ser como já deveríamos ser. Bem, agora vamos associar um pouco mais aqui. João capítulo 9, versículo 39, depois eu volto nesse texto aqui. João 9, 39. Presta atenção no que você vai ler aqui agora, isso aqui é extraordinário. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus estava no conflito com os fariseus de forma extraordinária ali. Então Jesus não se permitiu ser vendido pela opinião de ninguém. Jesus agora não estava nem um pouquinho intimidado com a religião, porque estava diante dos fariseus, e ele dá uma palavra clara: eu vim para isso mesmo. Vocês que acham que vocês enxergam, vocês vão ficar cegos, mas aqueles que vocês acham que são tolos, que são ignorantes, eu vim abrir os olhos dele. Então a missão de Jesus estava muito bem definida, se as pessoas aceitassem ou não. Ele estava sendo censurado pelos fariseus ali. Tente imaginar um cara agora com a identidade frágil. Aí o cara questiona: não gostei da sua pregação. Você pega um camarada assim que está com a identidade bem curada, dá um beijinho no ombro, aleluia, um preguei para o outro. Se você não gostou, o problema é teu, ué. Agora se o camarada já não tem a identidade, ai meu Deus, oh, quem sou eu? Começa a entrar numa crise profunda. E, gente, nós temos que acordar para isso. Olha para quem está ao seu lado, a sua identidade está intrinsecamente conectada com o sucesso do seu propósito. Aleluia. Já pensou você vendido na opinião dos outros? Quem já viu aqui pessoas vendidas à opinião dos outros? Alguém já viu aqui? Irmão, é um escravo. A pessoa é um escravo. Eu não vou orar porque o outro não vai gostar. Eu não vou vestir porque o outro não vai gostar. Eu não vou fazer aquilo porque não vai gostar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Está na hora de você gostar do que você está fazendo e esquecer um pouquinho o que os outros pensam. Está na hora de você falar o que você pensa da parte de Deus, com respeito e com muita responsabilidade, ponto final. Então Jesus olha para os fariseus e fala: uau, eu sou quem? João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em
abundância. Ele estava definido no que vinha fazer. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Eu sei quem eu sou e eu sei o que vou fazer da vida. Por que é importante você definir o que você é e o que você vai fazer? Vá comigo para esse texto aqui. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23. Aí vou passar um pouquinho para a gente explicar essa parte. Quem está sendo edificado, diga amém. 16, 21 em diante. Desde esse tempo, vem lá, que tempo era esse? Alguém se lembra um pouquinho do contexto imediato aqui? Jesus estava lá dizendo assim: ei, o que os homens pensam ser o filho do homem? Aí todo mundo: você é um Elias. É isso que o povo faz com quem não sabe identidade. Eles fazem você ser aquilo que você não nasceu para ser. Tá vendo? Não, ele é um Elias. É isso, todo mundo queria que ele fosse um Elias. Não, aí há outro grupinho: não, ele é Jeremias. Aí outro grupinho: ele é um dos profetas. Fica na mão do povo, criatura. Fica na mão do povo. Você vai ver o que é bom para tosse. Você vai ser infeliz. Você vai ser improdutivo. Você não vai ter senso de realização na vida. Aí vem Pedro. Ele dá uma resposta à pergunta de Jesus: e vocês, o que dizem ser o Filho do Homem? Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Jesus para aqui e diz assim: Pedro, em outras palavras aqui, agora porque você tem revelação da minha identidade, a gente pode construir junto. Acho que você não está entendendo. Não, você não está entendendo. Pedro, agora que você entende quem eu sou, você entende a minha identidade, a gente pode fazer junto. Toma isso para você. Pega aqui, você sendo o seu próprio Pedro, revelando a você mesmo. Quem eu sou? Eu sou o Marcelo Jamal, chamado para o ministério apostólico e profético, para trazer direção à igreja de Cristo e adorná-la para a volta do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Você está servindo quem? A Jesus. Ponto final, acabou. Você vai fazer agora. Você tem que ter essa conversa contigo mesmo. Você tem que saber o que você está ouvindo. Se você não tiver a sua identidade formada, na hora que você for dar uma resposta, você não vai dar uma resposta ao seu chamado e nem à sua identidade, porque você vai ficar preso à tirania do que as pessoas pensam sobre você, e o sobrenatural se trava, o fluxo da graça se trava, porque se Deus quisesse que outra pessoa fizesse o que você foi chamado para fazer, se Deus quisesse que você fosse outra pessoa que você existiu para ser, Ele de fato teria falado com outra pessoa, criatura. Deus não teria problema. Quem está comigo aqui? Agora, nesse tempo, e começou Jesus Cristo a mostrar então aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Falando agora do quê? Da sua razão de vida. Você sabe quem eu sou? Agora entenda o que eu vim fazer. Olha só que interessante. Necessário ir para Jerusalém, sofrer muita coisa nas mãos dos anciãos, principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Aí vem o Pedrão agora. Esse tipo de Pedro você não pode ouvir. O primeiro sim: tu és o Cristo. Esse dá. Agora quando está uma gritada desse jeito aqui: oh Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Não, Senhor, não te permitas fazer isso. Para trás de mim, Satanás. É assim mesmo. Acordar. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Agora eu te pergunto: se Jesus não tivesse a identidade dele formada, nesse exato momento o chamado dele poderia se corromper. Nesse exato momento ele poderia olhar para trás. Nesse exato momento o espírito de autocomiseração poderia ter roubado o seu destino. Nesse exato momento ele poderia trancar o fluxo da graça e do sobrenatural. Mas como ele sabia quem ele era e muito bem a razão do seu chamamento, ele pôde olhar para aquele que estava tentando paralisar e dizer: não, você não entende as coisas que eu entendo, você não entende Deus que me criou para esse propósito, por isso eu nasci, por isso eu vim ao mundo. Para trás de mim, Satanás. Quando você tem identidade formada e revelação do seu chamado, você entra no governo da sua existência. Grava isso, nunca mais esqueça. Repita comigo: quando eu sei quem eu sou e para o que
quem eu fui chamado. Eu tenho o controle da minha existência. Aleluia, aleluia, glória a Deus por isso. Agora o que a gente mais observa é pessoas como Esaú, que a identidade tão fraca, que vende o seu destino a um prato de lentilha. A gente vê com pessoas com um propósito muito fraco, e ele se vende a qualquer oportunidade que se apresenta na vida, e acaba travando o seu destino. Nós precisamos parar para pensar sobre isso, irmãos. Nós estamos mexendo aqui sobre naturalmente a vida, ou sobre o natural, sobrenatural. Mais do que um evento, mais do que um acontecimento, mais do que um fato isolado na história, um estilo de vida. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe quem você é, e sabe a razão para a qual você veio a esse mundo, aí você começa a construir o seu legado. Aqui começa a sua história. Aqui de fato você começa a fazer valer a pena a sua existência. E algumas considerações são importantes aqui. Por que que é importante? Quanto antes eu fortalecer a minha identidade, quanto antes saber a razão para a qual eu nasci. Por uma razão única. Você tem que ter a mentalidade de que você vai morrer. Você tem que acreditar nisso. Parece que a gente esquece. Eu já sei por quê. Porque quando a gente vai lidar com o sobrenatural, a gente fica pensando em Deus. E aí Deus é eterno. Então como Deus tem eternidade para fazer o que Ele quer fazer, a gente acha que a gente também tem. Não tem. Você tem que ter a sua consciência de finitude. Se você for construir o seu legado na face da terra, você tem que entender que o tempo é a sua moeda mais preciosa. Você só tem um tempo para deixar o seu legado. Você não tem 2 tempos. Você só tem uma vida. Você não tem 2 vidas. Você não tem mais o que olhar, senão a razão pela qual você veio a este mundo, e que vai ser realizada por aquilo que você é. Eu me lembro de ter morrido, mas eu não posso dizer que eu morri, porque eu não tenho atestado de óbito. Mas como eu sei que eu morri, eu posso dizer que eu morri, mas não posso afirmar que morri. É para explicar mais ou menos inexplicável, a gente usa essas coisas. Uma das coisas importantes quando você praticamente perde a sua vida e a recupera, você aprende a valorizar a sua existência. Você começa a olhar para a sua existência e entender a fragilidade do seu dia, a fragilidade da sua existência. E você não vai viver mais de forma dissoluta. Você não vai viver mais de forma como quem não sabe que há um tempo, há um limite para você construir isso. O tempo ele é extremamente determinante para o seu legado. Porque o que é legado? Tudo aquilo que você pode transmitir às gerações que vão vir depois. Isso é um legado. O que as pessoas vão desfrutar daquilo que você construiu, por intermédio daquilo que você é, através do chamado que Deus te deu. O que vai ficar para a próxima geração? Você tem o quê? 70 anos? Você tem o quê? 80 anos? Você tem o quê? 90 anos? Então escute bem, quero principalmente falar para os jovens aqui. Quanto mais cedo você ouvir o conselho de Paulo a Timóteo, não despreze a sua mocidade, tanto melhor vai ser para você e para as próximas gerações. Porque quanto mais cedo você tiver uma identidade curada, quanto mais cedo você saber a importância do seu chamado para a humanidade, mais tempo você vai ter para realizar isso. Mais tempo você vai ter para fazer isso, em nome de Jesus. Não é por acaso, queridos, que o diabo, ele causa as maiores distrações da vida, ele causa as maiores complexidades da humanidade, aonde na adolescência e na juventude, porque é ali que a pessoa pode
engrenar e seguir até o fim da sua história construindo um legado. Para pensar sobre isso. Eu como homem de Deus, você como mulher de Deus, eu tenho uma identidade. Essa identidade tem que ser para o cumprimento de um propósito. E o final desta história é um legado, onde as pessoas vão beber, onde as pessoas vão comer, onde as pessoas vão desfrutar da sua história. Eu não sei se Jesus vai voltar daqui 10 anos. Eu não sei se Jesus vai voltar daqui 20 anos. Eu não sei se Jesus vai voltar daqui 50 anos. Se Jesus voltar daqui 50 anos, eu com certeza não vou estar aqui. Mas o que vai estar aqui? A minha história, que alguém poderá ler e se beneficiar dela. O que vai estar aqui? O que eu construí, que a pessoa vai poder ver e se inspirar no que Deus me usou para construir. E muito do que eu vou construir, debaixo dessa humanidade fragilizada, debaixo dessa humanidade limitada, debaixo dessa humanidade que tem recursos escassos, eles vão ver o sobrenatural, eles vão olhar, cara, como que aquele cara construiu aquilo, como que ele fez aquilo outro, como que ele rompeu naquilo lá, como que ele conseguiu chegar lá. Todo mundo vai dizer, porque Deus estava com ele, porque Deus estava com ele, porque Deus estava com ele. Cada um de nós aqui temos que pensar, a moeda mais cara do universo é o tempo. E o que você faz com o tempo revela para mim o quanto você sabe quem é. E o que você faz com o tempo revela para mim se você sabe a razão da sua existência. Quando um camarada não sabe quem é, e não sabe a razão pela qual ele veio ao mundo, qualquer coisa é lucro, qualquer coisa é benefício. Agora, quando um cara sabe quem ele é e a razão pela qual ele veio ao mundo, e entende que Deus o chamou para manifestar o sobrenatural na terra, aleluia, ele vai começar a usar melhor o seu tempo. Vai começar a usar melhor aquilo que Deus colocou na mão dele. Outra questão interessantíssima aqui, muito interessantíssima, é que quando você sabe, escute bem, quando você sabe quem você é, e sabe também a razão pela qual você veio ao mundo, essa visão que você tem da parte de Deus, vai definir como você usa o seu dinheiro. O que é a profecia? Presta atenção. Vou tentar explicar de uma forma muito simples. Profecia. Vou usar esse púlpito aqui como ilustração. Tente imaginar que eu estou aqui no tempo presente e Deus está lá 20 anos na história aqui, ó. 20 anos aqui. Você acha que Deus sabe todas as coisas? Quem tem certeza? Diga amém. Então Deus está aqui 20 anos na frente, lá vendo você operar no ministério pastoral, ou operar como empresário, ou operar no ministério profético. Deus já está vendo aqui. Não é uma irrealidade para Deus. Deus está vendo, Ele está lá vendo você, ok? Só que você está 20 anos atrás. Como Deus é atemporal, Ele vive no Kairos e não no Cronos, Ele pode voltar aqui para nós, como quem volta do futuro, e fala para você assim, ó, ei, eu te vi lá operando como pastor, eu te vi lá operando como empresário, eu te vi lá operando como profeta, como apóstolo. O que Deus fez aqui? Deus adiantou o futuro para o presente, para você se preparar para o futuro. E quando você tem a sua identidade curada, e quando você tem o seu propósito de vida definido, cada dia conta, cada momento conta, cada centavo conta. Eu fui na casa de um irmão uma vez, ele falou que havia recebido o ministério pastoral. Deus me chamou para o ministério, Deus me chamou para o ministério. Eu, E Deus, porque eu conheci a história do irmão, e Deus me chamou para o ministério pastoral. Eu falei, eu estava quase parecendo a Siri. Ei, Siri, E tá lá com o cara batendo papo e tal. Aí ele falou assim, eu só terminei com algumas perguntinhas para ele. Primeiramente eu falei assim, me mostra a sua biblioteca, por favor.
Porque a biblioteca é o lugar onde você gasta duas coisas, tempo e dinheiro. Aí eu olhei na biblioteca do cara, tinha lá uns 10 livros, nos últimos 7 anos que ele havia recebido a profecia. Aí já não era mais, Você tem uma profecia? Você tem um chamado? Aí eu olhei para aqueles 10, 15 livros que tem lá, aquela pergunta de sempre. Você já leu todos? Não, estou no propósito. Aí a terceira pergunta, eu falei, você acredita mesmo na profecia que você recebeu? Você acredita mesmo que Deus destravou o seu destino profeticamente? Eu creio de todo meu coração. Eu falei, desculpa cara, você não crê. Porque se você cresce, você estaria se preparando para isso. Se você cresce, sua biblioteca devia estar cheia de livros do ministério pastoral para entender o que outros homens já entenderam sobre isso. Você já teria feito um seminário nesses últimos 7 anos. Você já teria tido tempo de preparo para não desperdiçar sua existência. Às vezes nós interpretamos o sobrenatural de forma equivocada, transferindo uma responsabilidade humana quando é divina, uma responsabilidade humana quando ela não é divina. Quando Deus se manifesta a nós, Ele faz isso claramente, para que a gente possa aproveitar o que agora? Nosso tempo e o nosso dinheiro. Aí eu te pergunto mais uma vez, diga para mim como é que você gasta o seu dinheiro, e eu vou falar para você como que vai ser o seu legado. Fale para mim como você gasta o seu tempo, eu vou te dizer como que vai ser o seu legado. Diga para mim como você gasta o seu dinheiro e como você vai construir o seu legado. Terceiro ponto que você tem que pensar aqui sobre construir legado, fundamentado na sua identidade e na sua revelação do seu chamado. Fala para mim com quem você anda, eu vou dizer para você o que você vai construir. Um homem que tem identidade bem formada não anda com qualquer um. Escute bem. Um cara que não sabe o valor que tem, anda com qualquer pessoa. Pastor, você não é crente, você tem que amar todo mundo. Sim, amar é uma obrigação. Você está devendo amor por mais que você ama, amém? Mas escolher amigo é um dever. As suas amizades têm que estar conectadas com a razão da sua existência. Ah, minha vida não destrava. Ah, o sobrenatural não acontece. Deus fala, mas com quem que você anda? Com quem que você está caminhando? Com quem que você está dividindo o tempo da sua existência? Como é que você usa o seu dinheiro para construir amizades? Ah, pastor, nunca falei sobre comprar amizade. Não falei sobre comprar amizade. Estou falando de você usar o seu dinheiro para construir amizades. Isso está na Bíblia. Me fala. Eu vou te dizer. Olha que coisa interessante aqui. Presta atenção. Sobre o poder das amizades. Quem está comigo aqui, diga amém. Aleluia. Escute bem. O poder da amizade, ele permeia não somente a sua identidade, não permeia simplesmente a sua missão, mas também permeia o seu legado. Olha só que interessante. Como as amizades ajudam a gente a cultivar uma identidade saudável. Importante na vida, porque todo mundo dá tilt em algum momento. Todo mundo tem seu momento de piração. Quem não sabe quem é a razão da sua existência, está perdido da vida. O que eu vim fazer neste mundo? Meu Deus do céu, será que não era melhor eu ter continuado uma ameba? Todo mundo passa por isso. Agora olha o bom amigo. João chega lá e fala assim, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus estava ali com 30 anos de idade e João estava fortalecendo a sua missão. João estava fortalecendo o seu propósito de vida. Aleluia. É você mesmo, Jesus. Você é o cara. Você é o cara. A nossa conexão aqui, não foi uma amizade simplesmente para comer pipoca e cachorro quente depois do culto. Nós estávamos construindo algo glorioso junto. Aleluia. Eu preparei o caminho, você
você trilhou por ele. Vai, Jesus, que é tua agora, aleluia, vai para cima agora, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glória a Deus. E Jesus então encorajado, igual eu, pela palavra do Eme, mascando pregos, eu vou mesmo agora, João, vamos curar, aleluia. Aí de repente Jesus está lá no batismo de João, chega lá, João com excesso de humildade, não sou digno. Jesus, quem não é digno? Cabe a gente cumprir a justiça, você faz a sua parte, eu faço a minha, nós dois juntos, ligados no propósito, vamos construir um legado. Lá na frente, João entrou em parafuso. Agora, ai meu Deus, será que eu fiz aquilo que fui chamado para fazer? Porque, cara, quando você está perto da morte, você vai olhar no retrovisor, você não olha para o para-brisa. Escute o que eu estou te falando. Quando você está perto da vida, ainda que o para-brisa seja maior, está no fim da vida, ainda que o para-brisa seja maior, aquele espelhinho pequenininho é o que mais te chama a atenção. João, no final da vida, que ele sabia que ia morrer, vai lá, pergunta para ele mesmo, era ele aquele que devia vir? Diga, mais ou menos João clamando para si mesmo assim, fala que eu fiz a minha vida valer a pena. Fala que eu fiz a minha existência cumprir o propósito de Deus. Fala que eu realmente não perdi o foco, que eu não me desviei no caminho. Quando ele chega lá então para falar com Jesus, em Mateus 11 fala sobre isso. Jesus então agora é a vez dele de abençoar o irmão, de abençoar o amigo. E diz assim, olha, diga para João, vem cá, o que você está vendo e que eu estou operando, diga, eu sou o cara. Ele não gastou seu tempo com pessoas erradas. Ele não construiu algo que não serviria para um futuro. Fala para João que ele acertou. Na hora que os caras vão embora, aí Jesus enche a bola de João e fala assim, agora eu quero dizer para vocês, está vendo aquele cara João, dos nascidos de mulher, não tem nenhum outro como ele. Gente, você tem que aprender a construir relacionamentos propositais. Você tem que aprender a construir relacionamentos que vão te sustentar, porque todos nós, por mais que tenhamos uma identidade firme, todos nós, por mais que saibamos o nosso chamado, vamos passar por momentos difíceis, vamos passar por momentos não planejados, mas se você tem um amigo, aleluia, ele te segura na mão e fala, que é isso, cara? Você não nasceu para derrota, você nasceu para vitória. Que é isso, cara? Você não vai alimentar uma mentalidade de vítima, porque você é um vitorioso. Que é isso, cara? Alguém está aqui comigo? Diga amém! Agora, voltando a que eu já preguei, tente imaginar que a sua vida foi uma vida de performance. Você só se juntou com gente para fazer coisa. Você só se juntou com gente para realizar eventos. Você só juntou com gente para se realizar no fazer. E quando você só tem gente assim ao seu lado, quando não tem nada para fazer, eles vão embora. Ai, criatura, escolhe errado as suas amizades. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui ou não? Alguém entendeu o que eu estou falando aqui ou não? Então todo esse sobrenatural que estava sendo cultivado entre João e Jesus, Jesus e João, era sustentado por uma relação que fortalecia o quê? A identidade. Era sustentado numa relação em que um e o outro não deixava nenhum dos dois perder o foco da existência. É isso que se define uma amizade divina. É aqui que se define um relacionamento divino. Aleluia, aleluia, está comigo aqui ou não? Um relacionamento divino, eles não têm dificuldade nenhuma de se elogiar. Ele é o cara, não, ele é o cara. Aí fica aquela coisa, ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara. Agora vem cá, você está pensando que eu estou brincando? Olha a importância disso. A Bíblia fala que Israel ficou 400 anos sem ouvir um profeta. 400. Sabe o que é isso? 400 anos indo no culto e Deus não está lá. Não é só um final de semana. 400 anos de silêncio. E vem João, quebrando o silêncio, trazendo a voz de Deus novamente para o povo. O povo em cima de João, tentando fazer dele o Cristo. Ele se deixou vender? Não. Você já viu aqueles tipos de amigo que na primeira oportunidade ele toma o teu lugar? Vai escolhendo à toa assim, vai.
Vai escolhendo a sua amizade. Vai desperdiçando quem você é. Vai desperdiçando o que você for chamado para fazer. Em todo momento que os caras quisiam fazer João de Messias, falando, não, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Eu já falei para vocês escancaradamente, eu não sou. Mas sabe o que eu sou? Olha que identidade. Eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. E quando veio o Senhor, este é aquele que eu havia dito para vocês. Olha que coisa extraordinária. Este é aquele que eu disse que é a razão do meu ministério. Você define então uma boa amizade, onde você vai investir o seu tempo, o seu dinheiro, onde você vai construir junto com ele, fortalecer e preservar a sua identidade, quando não há competição, mas há parceria, há aliança, porque eles queriam que João tomasse um lugar que não era dele, e aí de repente eles chegaram lá, e o povo sabe como fazer isso, viu? Principalmente no ministério plural, onde tem mais de um pastor, que for mais de uma fila para o povo orar, entendeu? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Você pensa que eu não estou vendo assim, não vou ficar na fila daquele lá, porque aquele lá quando ora, provavelmente cai na unção, aquele ali a gente não sente nada. Pensa que eu não sei como funciona a cabeça de ovelha? Hã? Não, eu vou lá, porque aquele ali profetiza, aquele ali só faz oração, não sei nem um arrupio. Hã? Pensa que eu não sei como que é? Cabeça de ovelha é assim, vai, o povo é assim, Davi matou seus 10 milhares, enquanto são só os seus milhares, o povo é quase endemoniado, irmãos, o povo é terrível, aí o povo chega para João assim, para Jesus, ei Jesus, chega para João, ei João, você viu lá Jesus e seus discípulos? Eles estão batizando mais do que a gente, e esse problema de competir tamanho de igreja é antigo, Marciano. Esse problema de pastor chegar na igreja de outro pastor e começar a contar o número de cadeiras já é antigo. Só pastor entende isso. Qual que foi a resposta de João? Importa que ele cresça. Importa que ele. Vamos lá, importa que ele. Mais forte, importa que ele. É assim que seus amigos olham para você? Você quer um outro? Eliseu, Elias, o profeta Elias, o homem que ora e o fogo cai do céu. E agora Eliseu estava lá para ocupar o lugar de Elias. E ele sabia que quando Elias fosse tomado, ele ia tomar o lugar. Então quem era Eliseu na vida de Elias? Sobe Elias. Acho que você está começando a entender, aleluia. Sobe Elias, cresce Marciano, cresce Humberto, cresce Kelly, cresce Lia. Por quê? Porque quanto mais você cresce, eu também cresço. Quanto mais você avança, eu também avanço. Tem lugar para todo mundo. Você vai ser promovido e eu também vou ser promovido. Você vai mais longe, eu também vou mais longe. Então as boas amizades, além de preservar a identidade, ajudá-la a fortalecer, além de nos manter focado na missão, eles sabem que a competição não é um bom comportamento para construir um legado, porque você não constrói sozinho o que você tem para construir. Você não faz sozinho o que você tem para fazer. Você não é uma ilha isolada. Você vai precisar de gente. Então saiba escolher quem é essa gente que vai se aproximar de você. E como é que você vai aprender a escolher? Não é só porque o cara é nice, não é só porque o cara é cool. Não, você só vai aprender a escolher as suas amizades a partir do entendimento de quem você é. Você só vai poder escolher suas amizades a partir do momento que você souber a razão da sua existência, aquilo que você foi chamado para fazer. Então você vai se associar a pessoas que vão somar com o seu chamado, somar com aquilo que Deus te deu para fazer. Amizade é para construir um legado. Dinheiro é para construir um legado.
tempo é para construir um legado. Para quê? Para que em todo o tempo da nossa existência o sobrenatural esteja manifestado ali. Para que todo o tempo da nossa existência o sobrenatural comece a tocar outras pessoas. Veja o que João e Jesus construíram juntos. Os cegos enxergaram, os paralíticos andaram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os mortos foram ressuscitados. Aleluia! Quem que construiu aquilo? Não foi só Jesus, mas foi Jesus e João. Relacionamentos extraordinários para chegar mais longe, porque sozinho você não vai tão mais longe como você imagina. Talvez você consiga ir mais rápido sozinho, mas o que Deus te chamou para fazer é uma grande jornada, e não tem nada que ver com velocidade, tem sobre constância, permanência, e você precisa de gente que te segura ali, gente que te sustenta ali, gente que faz você permanecer. Aleluia! Está comigo aqui ou não? Glória a Deus! Aí tente imaginar o que Jesus constrói, o legado que Jesus deu a nós. O que é um legado? Aquilo que uma pessoa deixa em testamento, em herança, aquilo que ela deixa para outros desfrutarem após a sua partida. Aí eu estou te perguntando aqui, será que Jesus e João abrindo o caminho, Jesus trilhando por aquilo, será que eles deixaram algo bom para nós? Por causa deles nós podemos hoje ser chamados filhos de Deus. Por causa deles hoje, nós que éramos malditos somos benditos. Por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, nós hoje podemos ser considerados filhos de Deus, salvos, libertos. Nós podemos ter o nosso destino garantido. Nós podemos ir para a cruz, não para a cruz, podemos ir para o céu, porque Jesus Cristo foi para a cruz. Aleluia! Isso é herança, isso é legado. O que João iniciou e Jesus completou, dura por 2000 anos na história da humanidade. Legado é isso. Passa-se os anos, e o que as pessoas construíram, outros vão desfrutando, outros vão desfrutando, outros vão desfrutando, outros vão desfrutando. Depois de 2000 anos, o sobrenatural pode continuar se manifestando, porque ainda os cegos continuam a enxergar, ainda os surdos continuam a ouvir, ainda os mudos continuam a falar, ainda os paralíticos continuam a andar. Deus fez algo por nosso intermédio de alguma forma extraordinária. O que mais? Jesus diz Efésios que ele desceu lá nas profundezas do inferno, tomou a chave da morte e do inferno. Mateus 28 também diz que ele tomou toda a autoridade nos céus e na terra. Isso é um legado. Ele diz, pode usar agora, é teu. Outros podem comer, outros podem beber, outros podem desfrutar do que foi construído. Quem está comigo aqui, diga amém. O que mais podemos dizer? Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser justiça de Deus. O que é isso? Um legado. Você está entrando numa herança que não foi você quem a cultivou, você apenas desfruta. A minha pergunta é: você vai morrer? Você tem certeza disso? Porque na realidade, eu não quero que você tenha certeza da morte. Eu quero que você tenha certeza do que você está fazendo da vida. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, depois de terminar a minha introdução, eu vou pregar. Agora eu vou vermelhar. Escute aqui. Toda essa introdução é para pregar uma só palavra, uma só frase. Faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Ore palavras. Tecleriam beleforgalamas tequeias. Teclebrio fócias tequeriam blefácias tequeias. Você acha que esse acidente que aconteceu na sua vida
acabou o seu destino. Você nunca foi chamado para ser descartável, cara. Sabe por que você está pensando que acabou? Porque você está trabalhando na mente performática. Então, como você não esteve a contento, você acha que terminou. Não, você não pode ter uma fé tão infantil assim. Você acha que terminou só porque você foi traído? Não terminou. Você acha que terminou só porque as coisas não estão acontecendo como você planejou? Não terminou. Ainda dá tempo de você focar na sua existência e dizer: vou fazer a minha vida valer a pena. Eu quero terminar te levando a você parar para pensar um pouquinho. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante diz: Ele sendo Deus, identidade, não usurpou ser igual a Deus, antes se tornou homem, entendeu o propósito. Como homem, não fugiu da sua missão, mas foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Olha bem para os meus olhos aqui. Uma das coisas que vai fazer a sua existência de fato valer a pena é você acreditar que o melhor de você, o excelente de você, o mais extraordinário de você, o mais espetacular de você, sabe o que é? É você descansar, se entregar para aquilo para o qual você nasceu. Pare de lutar com isso. Não fique tentando ser quem você não é. Não fique tentando buscar uma posição só porque é a do momento. Sabe quando você vai ser bem sucedido na sua existência? Quando você ficar de bem com você mesmo. Quando você ficar de bem com a vida. Quando você olhar e dizer assim: Deus não se enganou de me fazer como eu sou. Deus não se enganou em dar o dom que deu para mim. Pare de brigar com você mesmo. Dá o dedinho para o seu chamado, faz as pazes com o seu chamado aí. Alguém lembra da brincadeira? Faz as pazes com o seu dom. Você quer ver outra coisa? Comece a construir o seu legado. Mas pense no que eu vou te falar agora, isso é extremamente importante. Se você chegar para Deus e falar assim: Deus, eu só tenho alguns pãezinhos e alguns peixinhos, e eu sei para o que fui chamado, e muito pouco, não vai dar. Então eu estou aqui orando, me ajuda a eu fazer um sobrenatural aqui. Me ajuda a eu multiplicar esse negócio aqui. Me ajuda a eu sair da minha pequenez para alcançar essa grandiosidade do meu chamado. Cara, quando você orar assim, Deus vai falar: gostei, legal. A atenção dos céus vai se voltar para você, porque Deus gosta de gente que procura, a partir do que tem, multiplicar e ser aquilo para o qual ela veio ao mundo. Deus ama isso. Deus ama isso. Deus ama. Deus não ama o espírito de comiseração, porque aí você atrai a ira de Deus. Deixa eu te explicar como. Sabe, Deus, eu gostaria tanto de fazer mais. Vou revelar alguns aqui. Mas eu não tenho nada. Eu gostaria tanto de fazer mais, mas é tão pouco. Dentro de um mesmo cenário, você pode ativar o sobrenatural, e do mesmo cenário, você pode travar o seu destino. Quando alguém fica reclamando para Deus de não fazer, porque ele tem muito pouco. Quando alguém deixa de viver, porque ele acha que ele não é suficiente. Quando alguém abre mão do seu destino, porque simplesmente está olhando para outra coisa, senão para o autor e consumador da fé. Isso não agrada a Deus. Todos os homens que destravaram o seu destino foram pessoas que tinham identidade formada e um senso de propósito muito bem estabelecido. E eles, a partir do que tinham na mão, começaram a usar.
A partir do que tinham na mão, começaram a viver o seu destino. A partir do que tinham na mão, foram construindo relacionamentos. A partir do que tinham na mão, foram criando um legado, uma história. Que dizer de uma mulher que ia comer a última ceia e morrer, agora ter farinha que não acaba mais. Já pensou? Numa fração de segundos, num comportamento, ela destrava o sobrenatural. Simplesmente identidade. Simplesmente compromisso com o propósito. Tente imaginar uma mulher que ia ter que vender os filhos para pagar a dívida e possivelmente não ia sanar toda ela. Mas numa atitude, usando o que ela tinha nas mãos, ela destravou o sobrenatural. Por quê? Porque ela não desprezou o que ela tinha nas mãos. Isso é fazer a pena valer a sua existência. Isso é fazer valer a pena a razão pela qual você veio ao mundo. Não tente chamar a atenção de Deus para aquilo que você não tem. A partir de hoje, nunca mais ore pedindo multiplicação daquilo que você não tem. Isso não existe na mente de Deus. Isso é criação, isso não é multiplicação. Agora, quando você chama atenção para Deus, Deus, eu sei pregar, mas eu gostaria de saber pregar melhor. Deus, eu sei pregar, mas eu gostaria que a minha pregação chegasse do outro lado do mundo. Deus, eu sei que eu tenho uma palavra, como que eu faço para que ela seja ouvida além do meu ambiente de influência? Você vai chamar atenção para Deus. Deus, eu tenho um pouquinho de dinheiro, como que eu posso multiplicar esse dinheiro? Porque eu quero ajudar o pobre, eu quero ajudar a viúva, eu quero ajudar mais a igreja. Ok, mas se você ficar, Deus, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia fazer alguma coisa. Não. Mude isso. Onde que está conectado isso? A sua identidade e ao seu senso de propósito. Quem aqui é filho de Deus? Diga amém. Quanto crê que Deus não se enganou quando chamou você para fazer o que você foi chamado? Acho que uns dois aqui. Olha para o lado e fala, Deus não se enganou. Quando Ele te deu aquilo que Ele te deu para você fazer o que Ele mandou você fazer. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Vai para cima. Descansa no seu chamado. Constrói em cima dele. Acredite nele. E encerrando de verdade. Sabe, esse legado que vai ser a manifestação do sobrenatural. Sabe por meio de quem que vai vir? Você. Você é o maior responsável do destravamento do sobrenatural. Talvez escuta o que eu estou te falando. A Bíblia diz no livro de Gálatas que um herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, por ser criança, ele não pode acessar. Escute, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele é colocado diante de tutores, até que ele cresça e possa acessar a sua herança. Muito do avivamento que a gente está esperando, a gente só está esperando, porque nós somos ainda muito infantis no tratamento da nossa humanidade. Muito do que nós estamos esperando sobre o sobrenatural é porque nós desprezamos cuidar da pessoa mais importante que vai manifestar o sobrenatural por nosso intermédio, que somos nós mesmos. A coisa, irmão, você só está esperando um detalhezinho para acontecer na sua vida: o amadurecimento. Ei, é hora de você encarar a vida com mais seriedade. É hora de você encarar a vida com maior maturidade. É hora de você encarar o que está sobre você com mais responsabilidade. Escute o que estou te falando. Você não é qualquer. Você é único. Você não é um qualquer. Você carrega um peso de glória. Encoraje alguém, seja um João na vida de alguém. Você é o cordeiro. Olha, você é o cara. Vamos lá. Olha para o cara. Você carrega algo que ninguém mais carrega. Não seja você quem vai profanar a sua própria vida. Não vai ser você que vai destruir o seu próprio chamado. Não vai ser você que vai destruir o seu próprio destino. Você precisa estar de bem com você mesmo, tratando a sua identidade, se filiando ao seu chamado. Vai ficando em pé no seu lugar aí. Reclamando eriácias tequeias. Chequeleriamba las tequenegiandra la mamachequias. Choroclamando eriamber ele forga necandara la bababastequeriasas. Chequeriamber ele forga necandara la bababastequeriasas. Escute o que eu estou te falando, profeticamente. Há um tempo de conexões divinas que
que vão acontecer na sua vida de forma sobrenatural. Esteja atento. Sabe por quê? Você ficou antenado agora. Há portas abertas que Deus vai abrir, que há muitos anos você estava esperando que ela se abrisse. Sabe por quê? Porque você entendeu a razão para a qual você veio a esse mundo. Escute bem, Deus vai começar a trazer recursos que nunca veio nas suas mãos. Por que não veio nas suas mãos? Porque até então você não entendia para que você ia usar aquilo. Escute bem, era só um pouquinho de crescimento, era só um pouquinho de maturidade que ia destravar muito na sua vida, ia destravar muito no seu chamado, ia destravar muito no seu ministério. E eu não estou brincando com você, te dando uma falsa esperança, eu estou falando sério, seríssimo, seríssimo. Você vai começar, depois desse sobrenatural, a voar em dimensões mais altas. Escute, Deus te trouxe aqui antes dessa nova etapa para te amadurecer um pouco mais. Deus te trouxe aqui antes dessa nova etapa para você ouvir de que a sua vida vale a pena. O que você carrega é extremamente necessário para a economia divina. Pare de desprezar a você mesmo. Pare de matar o dom que há em ti. Pare de entristecer Deus quando você se auto-humilha. Você está entristecendo Deus que te deu um chamado. Pare com isso em nome de Jesus. Tome o seu chamado, faça paz com Ele. Tome a razão da sua existência. Entra para o fundo do seu coração e trate essa identidade. Diga: eu sou importante para aquilo que Deus está construindo na terra. Eu sou, não é porque você é, porque Deus é em você. É simplesmente isso. Pode encorajar alguém aqui essa noite. Você é importante para o que Deus está construindo aqui. Glória a Deus. Alguém pode dar um brado de vitória nesse lugar? Oh, reclamando rabababababababa chequeriande de cara lá macas. Chequeriambre plopocondo rolo breviande de cara lá macas. Chequeriambre flossopiande de clama nagasas. Você está no momento em que você parece que bateu no teto, não é verdade? Você está no momento em que parece que chegou num limite, principalmente aí dentro. Está desequalizado o que você é aí dentro com as promessas. Está desequilibrado o que está aí dentro com o que Deus quer fazer. Mas escute, Deus está trazendo paz para você. Porque o Senhor diz que nesse momento de paz, você vai construir, você vai edificar. Porque você só edifica em tempo de paz. Em tempo de guerra você não consegue edificar. Deus está dizendo: acalma, 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 acalma. A vida não acabou, você está vivo. Acalma, Deus continua sentado no trono. Acalma, você só passou um momento difícil. Acalma, isso não é o teu fim, isso é só uma fase da sua vida. Acalma, não jogue fora o que você é por um momento. Não desista do seu chamado por causa de um acontecimento. Deus continua crendo em você. Deus continua acreditando no chamado que deu a você. Deus continua. Ouça com atenção. Estou liberando palavra para você. Estou liberando palavra para sua alma. Ô pastor, você não sabe o quanto está doendo, pastor. Eu parece que eu não sei mais quem eu sou. Escute bem. A sua dor, por mais que seja extremamente sentida, escute, a sua dor, por mais que ela seja extremamente sentida, não te dá o direito de você fugir do seu chamado. Você pode até chorar e dizer: Deus, se for possível, se for possível, se for possível, passe de mim esse cálice. A alma grita, mas ao mesmo tempo que você é e a razão pela qual você veio ao mundo, fala mais alto. A razão para a qual você veio ao mundo grita mais alto: mas não seja feita a minha vontade. A tua dor não te dá o direito de desistir. A tua dor não te dá o direito de você voltar atrás.
A tua dor nunca vai ser usada como desculpa na eternidade. Escute o que eu estou te falando, meu querido. O seu momento de vida é só um momento. Você pode olhar para o lado e dizer para alguém que está precisando dessa palavra: o seu momento é só um momento. Aleluia. Seu capítulo da história é só um capítulo da história. Por certo, o seu Redentor que vive eternamente se levantará e vai criar para você novamente todas as oportunidades necessárias, vai te reconectar novamente com todas as conexões que foram perdidas. Deus vai fazer. Escuta o que eu estou te falando, ouça pelo Espírito, ouça pelo Espírito, glória a Deus. De repente alguém em algum lugar vai começar a contar a sua história, igual aquela mulher quando chegou e o servo do rei estava conversando com ela, e de repente ele tomou um susto. Ei, aí está a mulher, vai chegar o dia da restituição. Você só não pode desistir de você, você só não pode desistir do seu chamado, você só não pode desistir da glória que você carrega. O tempo de Deus vai chegar. Oh, eu não consigo parar de profetizar. Escute bem. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho mais forças para caminhar. Deite no braço de um amigo agora, irmão. Deite no braço daquele amigo que entende quem você é. Deite no braço de um amigo que sabe o que você carrega. Deite no braço de alguém que você confia. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Há momentos que a gente precisa disso. Há momentos que a gente precisa de alguém que vai nos levantar. Pare de ficar nesse orgulho, morrendo por dentro, como a sunamita. Está tudo bem, sim, está tudo bem, está tudo bem, nada, você tem um defunto lá em casa. Não permita que o teu orgulho mate o seu destino. Ouça pelo Espírito. Homem de Deus, ouça pelo Espírito. Procure alguém, ele vai ajudar você a equalizar com o que é humano, com o que é divino, com o que é o eterno e o que é temporal. Só procure alguém que conhece quem você é. Só procure alguém que sabe o que você carrega. O reclamando erepipla bacara na mache queriam derecar. Declemiando erecando rolobrababachas. Escute bem. O Senhor me lembra da guerra de Ai agora. Eu quero falar para alguém aqui. Era uma batalha muito fácil a ser vencida, e parece que você ia construir algo extraordinário, mas por uma falha, um erro semelhante ao de Acã, você voltou um pouco envergonhado. Mas escute, a sua aparente derrota não lhe dá o direito de desistir, nem daquilo que você é e nem daquilo que você foi chamado para fazer. Sabe por quê? Restaure, vê aonde caiu. Restaure, vê aonde caiu. Procure onde está o Acã, vê o que ele enterrou. Se talvez você mesmo for o Acã, restaure. Agora volte para Ai, meu filho. Volte para Ai. Vai lá, volte para Ai. Volte a viver o seu destino. Volte a viver o seu chamado. Pastor, mas eu errei. O problema dos homens de Deus que afetam o seu destino não é tanto pelo erro que ele comete, mas é pelo erro de consertar errado o seu erro. Conserte certo, irmão. Traga à luz o que você errou. Mostra, traga à luz aonde está enterrado o problema. Chame de pecado, pecado. Chame de erro, erro. Exponha isso, extermina do vosso meio. Mas depois volte para a guerra. Volte para a guerra. Volte para a guerra. Alguém está comigo aqui ou não? Volte a construir o seu legado, volte a construir o seu chamado. O reclamandere plababaste queriandere caralamaches. O reclamandere ambaralaste queriandere candorolo babababache queriambaralaste queriandere caisas. O reclamandere ambeble babacache queriandere candarala blababababacache queriandere caralabacaias. Ouça uma palavra de Deus para o seu coração.
Pastor, se você estivesse na minha situação, eu já tentei tantas vezes destravar o sobrenatural na minha vida, nunca destravou. Talvez o Senhor mande você pensar um pouquinho sobre Elias. Ele disse ao profeta, ao rei, o profeta dizendo, vai chover. Aí ele começou a orar. Na primeira vez não deu solução nenhuma a oração, e depois não deu, e não deu, e não deu. Quer que eu diga uma coisa para você? O segredo de você romper é você não parar. Não, você não entendeu. O segredo de você romper é você continuar acreditando quem você é em Deus. É você continuar acreditando o que você carrega. E continue fazendo. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai fazendo o que tem que ser feito. Uma hora vai aparecer lá uma mãozinha. Do tamanho da mão de um homem é o suficiente. Aleluia. Continue fazendo. Dá um cutucão no irmão. Não pare. Você não é daqueles que param pelo meio do caminho. Você não é daquele que desiste do seu propósito. Você não é daquele que olha para trás. Alguém está comigo aqui ou não? Aleluia. Continue fazendo. Está demorando. Para alguns demora um pouco mais mesmo. Alguns as coisas parecem que acontecem tardia. Mas tem uma coisa. Todos aqueles que não param pelo caminho vão ver o destravamento do sobrenatural sobre sua vida. Escute, ouça com atenção. Eu estou falando pelo Espírito aqui. Vai naquela gaveta, volte a acreditar naquele projeto engavetado. Vá no seu quarto de oração e volte a acreditar nas orações que você fez por muito tempo. Reative o seu chamado em Deus. Reative. Declamando robla babaste queriandere leva babaste querianças. Che queriambre foco tocondoro robla bababacate queriandere carala mamamachaias. Che kendere plapacando robla calamaste queriandere cando dopla babaste que negara la mamaias. Ah, pastor, eu não consigo confiar mais em ninguém. Escute bem o que eu estou te falando. Escute bem. Um homem de Deus que vai construir um legado. Um homem de Deus que valoriza o que ele carrega sobre si. Ele tem que entender. Que nem todos que estão ao seu redor são 100% confiáveis. Acredite, tem que pôr isso na tua cabeça. E esses caras que não foram confiáveis, que te feriram, que te traíram, cara, o diabo usou eles, não foi para te ferir, simplesmente no fato em si. Sabe o que o diabo usou eles? Para ferir a tua identidade e para tirar o encargo que você carrega. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você vai dar esse gostinho para Satanás? Você vai dar esse gostinho para o diabo? Eu não vou fazer mais nada porque alguém me feriu. Eu não vou fazer mais nada porque alguém me machucou. Eu não vou fazer mais nada porque alguém me traiu. Não, meu irmão, isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de quem não sabe o que carrega. Isso é coisa de quem não sabe quem é. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa quanta traição, não importa quantos fracassos os amigos fizeram você cometer, o que importa é que você continua vivo. Aleluia. Tem alguém vivo aqui? Não, acho que tem uns 2 vivos aqui. Aleluia. E você não está simplesmente vivo, você continua acreditando que você carrega algo extraordinário sobre você. Quantos acreditam nisso? Dê uma glória a Deus aqui. Oh, uns 2 só. Quantos acreditam que você carrega o peso de glória? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. E não vão ser as pessoas. Jesus, ele foi abandonado por todos. Mas ele não desceu da cruz por causa disso. Aleluia. Ele não desistiu do seu chamado por causa disso. Paulo, ele mesmo disse que ninguém o ajudou na sua defesa, mas ele não abriu mão da visão celestial que recebeu. Não dê esse gosto para o diabo. Não dê esse gosto para as trevas. Continue acreditando em pessoas. Continue acreditando em conexões divinas. Continue acreditando que sempre haverá um bom amigo. Sempre haverá alguém que entende quem você é. Sempre haverá alguém que entende o que você carrega, ainda que alguns miseráveis não entenderam. Você está entendendo aqui que o Espírito Santo está falando ou não? O reclamando ele cara lá machequeria. Chequeriamber ele canta tocoro lo macaiases. Chorro condoro lo peple pa cara lá macaiases.
Escute, estou destravando a vida de um profeta de Deus aqui, um homem de ministério aqui. Você falou esses dias: eu não aguento mais pessoas. Opa, alto lá! Que o Senhor remova esse sentimento do teu coração. Porque o dia que você não aguentar mais pessoas, você está fora do ministério. Porque ministério não é para coisas, ministério é para pessoas. O diabo está tentando trazer tanta decepção ao seu coração, que você não consegue viver mais com gente. O dia que você não aguentar viver mais com gente, você também não vai poder viver mais para um propósito divino. Porque Deus trabalha a favor de gente. Seja livre desse laço do Satanás agora em nome de Jesus. Seja livre desse laço do inferno agora em nome de Jesus. Aleluia. Peça para o Senhor dizer, aumentar o teu amor por pessoas. Peça para Deus aumentar o seu amor por pessoas. Estou falando pelo Espírito Santo. Escute bem, escute bem. Quantos querem crescer no seu legado, diga amém. Quanto mais você andar em amor, maior vai ser o seu legado. Não permita cada passo fora do amor, é um passo mais perto do pecado. Não permita entrar essa frieza, essa indiferença sobre pessoas. Pessoas são importantes, pessoas importam para Deus, e o diabo está querendo trazer essa decepção. Não permita isso, não permita isso. Você tem um legado a ser construído, você tem um peso de glória sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Não deixe isso te paralisar. Escuta, homem de Deus. Você está dizendo assim: eu não aguento mais, porque eu estou num deserto interminável. Já tem 2, 3 anos que eu estou no deserto, eu não ouço a voz de Deus. Deus não fala comigo. Escute bem, definição de deserto é não sentir a presença de Deus. Essa é a definição de deserto. Agora, escute, eu falo isso para redimir a sua alma em nome de Jesus. Escute, eu falo isso para redimir o seu ministério em nome de Jesus. Você está num momento de muita promoção, pertinho de uma grande promoção no seu ministério. Sabe por quê? Quando Deus te deixa sozinho, é para ver o nível do seu caráter, é para ver o nível do teu comprometimento com o chamado, é para ver o nível do teu comprometimento com a verdade de Deus. Porque quando parece que a presença de Deus não é percebida, quando parece que a voz de Deus não é percebida, o que sobra é o seu caráter, o que sobra é a sua fidelidade, o que sobra é a sua aliança com o seu chamado, o que sobra é você e Deus. E se você aguentar firme, olha, escute, está chegando o fim disso, está chegando, aleluia, está chegando. Você não está entendendo, está chegando o fim disso, aleluia, está chegando o fim disso. E a Bíblia fala que quando Jesus terminou o seu tempo de deserto, veio uma comida direta do céu para ele, glória a Deus. Os anjos vieram a servir. Você vai destravar o sobrenatural se você aguentar firme, glória a Deus. Não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Você está no momento de rompimento. Cutuca o seu irmão, diga: você está num tempo de rompimento. Rompimento é um tempo novo. Você está apreensivo porque as estações estão mudando. Não fique apreensivo, é muita pressão, pastor, é muita pressão. Escute bem, no tempo em que Deus estava para libertar o povo de Israel do seu cativeiro, a pressão aumentou. Sempre que Deus está para fazer alguma coisa nova, as pressões aumentam. Lembra de Moisés? Mate as crianças. Lembra do povo do cativeiro? Produza a mesma quantidade, agora sem palha. Lembra quando Jesus nasceu? Mate as crianças. Lembra quando ele foi para a cruz? Todos os abandonaram. Aleluia, escute bem, tempo de muita pressão é prenúncio de promoção. Não, você não está ouvindo. Estou falando pelo Espírito Santo, para você poder equalizar aqui dentro com o que está aqui. Você equalizar o que está daqui dentro com o que está lá no céu. Você pode dar um brado de vitória aqui, de Deus, aleluia. Você está me destravando, Espírito Santo. Está muito mais perto do que você possa imaginar, aleluia.
está muito mais perto do que você possa imaginar. Há uma outra palavra profética aqui: pastor, eu fui ferido, pastor, eu fui marcado. Escute bem, você vai vencer nessa área, acredite. Você vai vencer nessa área, você vai vencer nessa área. E outra mais, você vai ter autoridade para construir um legado onde você foi ferido. Você vai ver que Deus vai te levantar com muita autoridade onde o diabo quis matar você. Você vai ver que você vai se levantar com uma nova revelação, com uma resposta para a sua geração e possivelmente para outra geração, aonde o diabo quis te matar. Você vai ver a vida de Deus, porque esse é o que está escrito na Bíblia: o diabo veio para matar, mas Deus veio para dar vida. Aonde a morte, também há probabilidade de manifestação de vida. Onde você foi envergonhado, vai vir dupla honra. Reclamando roble baixequias. Você tem que manter-se firme, firme no que você é. Você não é descartável. Não é descartável. Oh, acredite nisso. Você não foi chamado para ser descartável. Manter-se firme. O seu propósito não é leviano. Há um peso de glória sobre você. Há um peso de glória sobre você. Eu gostaria que você tivesse um tempo de oração agora. Por você. Por seu chamado. Um tempo de oração agora. Por você. Pelo que você ouviu. Você tem muito subsídio aí para orar. Vamos. Se você quiser ajoelhar como alguns estão fazendo, fique à vontade. Enquanto o ministério de música, o reclamando eriambere forgue anagaiasis, e erecandorolobre babababababababa chequerianderele mamamaiasis, checandorobre bias. Você está num momento de muita definição na sua vida, muita definição. Não sai gritando por aí, querido. Entra para o teu quarto. Entra para o teu quarto. Não fique gritando por aí. Entra para o teu quarto. É um tempo de definição, de muita definição. Isso vai alterar drasticamente o curso da sua vida, mas o Senhor está te conduzindo. Ouça com atenção o que o Espírito Santo está falando. Deus está te conduzindo. Descanse. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom.